Você também enfrenta a procrastinação toda semana, todo dia, todo mês, quer combater ela? Você quer ter mais frequência nos compromissos que você fez com você mesma, você mesmo? Você quer se desenvolver, desenvolver novas habilidades enquanto se diverte? Tudo isso é possível através da gamificação e é disso que a gente vai falar aqui hoje. E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem. É muito bom ver vocês aqui de novo. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel, sou graduado em enfermagem e o meu trabalho aqui na internet é simplificar o processo de conquista de qualidade de vida. Eu quero te ajudar a melhorar a sua qualidade de vida. Então, todo o conteúdo que eu trago nesse canal é sempre voltado para isso. E hoje eu escolhi falar sobre gamificação. O que seria gamificação? Seria trazer elementos utilizados em jogos para a nossa vida. Elementos que fazem os jogos ficarem interessantes, envolventes, divertidos. Se você der uma pesquisa no Google, vou trazer uma tela aqui para vocês, vocês vão ver que... Coloca aqui, Google Escolar, que é onde a gente pesquisa os artigos científicos. Vocês vão ver que tem vários livros e pesquisas falando desse assunto, especialmente na educação, devido ao potencial de estímulo dessa ferramenta. Para saber como fazer isso, vamos entender quais são esses elementos dos jogos. Então, o que os jogos têm? Bom, em primeiro lugar... Opa, dei spoiler. Os jogos têm objetivos e caminhos bem definidos. Vamos usar, por exemplo, aqui o Mario, que vocês já acabaram vendo aí na minha troca de tela. No jogo do Mario, você tem que salvar a princesa. Para isso, você tem que andar no mapa, passar pelas fases, até chegar no final para enfrentar o oponente. Então, você vai de uma fase para outra. Você sabe que a fase 1 é essa, a fase 2 é aquela, a outra fase é aquela. E assim você vai passando por tudo que tem que passar no jogo, até chegar no seu objetivo final. Se não fosse dessa forma, o jogador poderia ficar confuso, perdido. Não sei se você já teve a experiência de abrir um jogo e não saber o que fazer. Não estava claro o que você deveria fazer, não estava claro onde você tinha que chegar. O jogo fica chato, fica frustrante, você quer parar de jogar. Uma outra característica que é bem comum em jogos é que eles têm a dificuldade progressiva. Você já não começa lá no chefão final. Você começa aos poucos, você começa devagar, você começa entendendo como é que o jogo funciona. Vamos voltar, por exemplo, aqui do Mario. Primeiro, você começa uma fase mais simples, entendendo as mecânicas, mas lá pro final, começa outro desafio, coisas mais desafiadoras, coisas que te exigem mais, até finalmente ele chegar no chefão final, que seria o desafio máximo, o desafio maior. Talvez, se você já começasse de cara no chefão final, sem entender a mecânica de pular, sem entender a mecânica de se posicionar, sem entender como usar as ferramentas do jogo, você não conseguiria vencer o chefão final, você pararia de jogar, você ia desistir, porque ia ser frustrante. Quem cria jogo sabe disso. Por isso que o jogo é feito dessa forma, para você estar sempre envolvido, motivado, focado, você querer jogar. Você precisa querer jogar para eles ganharem, né, o trabalho deles. Então eles usam essas ferramentas para que você jogue. Esse é um assunto que eu gosto bastante de falar, porque além de particularmente gostar de jogar, eu fiz um curso de desenho de jogos onde eu aprendi todos esses elementos lá. Então, além de estar falando como um profissional da saúde, trazendo o benefício que isso pode trazer para sua vida, também estou falando como alguém formado com uma certificação em criação de jogos, que é uma outra área, mas que nesse vídeo está trabalhando em conjunto para sua qualidade de vida. Qual seria uma outra característica dos jogos? Eles sempre te trazem um registro e um feedback. Isso é importante para você saber como está sendo a sua jogada, para você ver onde você pode melhorar, para você ver se você merece ou não uma recompensa, ou melhor, para o jogo ver, né, se você merece ou não uma recompensa. Nesse caso, eu saí um pouco do Mario e trouxe como exemplo o Candy Crush, um jogo muito famoso, conhecido. E toda partida você joga, passa a fase, ele te traz o feedback, sua pontuação, quantas estrelas você fez. Ou seja, se você fez 2 estrelas ao invés de 3, poxa, eu sei que eu poderia ter sido melhor. O jogo tá me falando isso. Mas só é possível saber disso
através do registro. Se o jogo não registrasse sua atividade, não tivesse uma classificação, não te falasse no fim da partida, no fim da jogada, da fase, né? Não teria como você saber. Por isso que é importante o registro e o feedback. Já uma outra coisa assim muito comum em jogos é recompensa. Os jogos, ele sempre trabalha com um sistema de recompensa. O nosso cérebro funciona com um sistema de recompensa. Se for pesquisar, estudar mais a fundo, a gente aprende baseado em sistema de recompensa. Quando a gente faz uma ação que nos causa dor, que nos causa desconforto, nosso cérebro entende que aquilo é ruim, então a gente evita. Por exemplo, pegar numa panela quente. A criança que está começando a conhecer o mundo, ela não sabe que a panela quente vai machucar a mão dela, mas quando ela encosta e queima, ela sabe, opa, eu não posso tocar na panela quando ela tá ali em cima do fogo, ou nessa panela, cada cérebro entende de um jeito. Mas no fim ela vai entender que a questão é o calor. E da mesma forma com coisas positivas, né? Se a criança faz uma brincadeira, por exemplo, olha pro pai e o pai dá um sorriso, nossa, que legal, meu pai sorriu. Sabe, é uma coisa meio inconsciente, mas ela entende que isso é bom. E aí ela se sente bem, e aí ela faz aquela brincadeira de novo. É um sistema de recompensa. As próprias inteligências artificiais aprendem assim. É uma forma, né, de programar a inteligência artificial é treinar ela com base em recompensa. E os jogos, eles trabalham muito bem com isso. No jogo do Mario, por exemplo, que era o exemplo que eu estava mostrando, quando você ajunta um certo tanto de moedas, não sei se todos os jogos eram assim, mas o que eu jogava era, você ganha uma nova vida. Então olha que interessante, você se esforça para pegar as moedas, porque você sabe que você vai ter algo lá no final. E é por isso que você se esforça para pegar as moedas, senão, pra quê? Às vezes a moeda tá num lugar arriscado, às vezes não compensa, mas você pensa, não, vai ter uma recompensa dessa ação. Eu vou ganhar uma vida a mais no jogo, eu vou poder comprar uma roupa diferente no jogo, eu vou poder comprar um equipamento melhor. Então é algo que te mostra o motivo da sua ação. E isso, com certeza, ajuda você a focar no objetivo e ajuda você a concluir a tarefa, passar nas fases. Porque o objetivo principal é resgatar a princesa no jogo do Mario. Mas durante isso, você tem mini desafios com mini recompensas que vão te motivando a continuar nesse caminho. Olha que inteligente e interessante. Fala sério, só pelo esclarecimento de como jogos mexem com a sua mente para te deixar com vontade de jogar, esse vídeo já vale um like. Deixa um curtir aí para eu saber que você tá gostando do conteúdo, para ajudar o canal, para o YouTube recomendar para mais pessoas. Aí não te custa nada, é só tocar no botãozinho. Já curtiu? Então, vamos seguir. Como exatamente a gente aplica isso na nossa vida? Você deve estar se perguntando. Tá bom, Daniel, eu entendi que os jogos têm toda uma estratégia para eu querer jogar, por isso que eles são tão divertidos. Você tá falando aí sobre trazer esse conceito para a vida, mas como exatamente eu vou fazer isso? Vamos lá, passo por passo. Primeiro, defina exatamente o que você quer. Defina exatamente onde quer chegar e como vai fazer isso. Assim como no jogo do Mario, que você tem um início, tem um caminho a ser percorrido e um objetivo final. No que você quiser gamificar na sua vida, você precisa fazer da mesma forma. Então, vamos pensar, eu quero ficar fluente em inglês, certo? Como eu vou fazer isso? Quanto tempo? Quanto mais específico for, melhor. Mas é importante que seja algo possível de ser seguido. Eu quero ficar fluente em inglês amanhã. Não tem como. Existem cursos intensivos aí que você consegue alcançar isso em 6 meses, 3 meses, tudo depende da sua dedicação, do quanto você se dedica, da sua imersão naquele novo objetivo. Mas ainda assim, um dia não tem como. Então, não adianta fazer uma meta irreal, né? Tem que ser algo real. Só que específico. Eu quero ficar fluente em inglês ainda este ano. E a forma que eu vou utilizar para fazer isso é me inscrever num curso de tal escola aqui na minha cidade. Quanto mais claro for, mais fácil de ser seguido. Então, você define exatamente onde você quer chegar. No caso do exemplo, na fluência do inglês. E como eu vou fazer isso? Me matriculando naquela escola, tendo 80% de frequência, treinando em casa e vendo um filme totalmente em inglês, com legenda em inglês por semana. Deixa registrado, deixa anotado, deixa claro, porque depois você não precisa ficar pensando, é só você seguir.
É menos esforço mental, já está definido. Você pensa uma vez, depois você só segue. O segundo elemento do jogo que eu trouxe para vocês é que ele traz uma dificuldade progressiva. Para trazer isso para a vida real, eu sugiro que vocês fracionem algo difícil em ações mais fáceis. De que forma? Vamos trazer de novo o exemplo do inglês. Eu quero ficar fluente. Pô, fluência é algo muito complexo. Você precisa falar bem, ouvir bem, escrever bem e ler bem. E tem que ser com naturalidade, tem que ser algo tranquilo. Só que esse conjunto de coisas são muito difíceis. Só ler por si só o inglês já é difícil, a pronúncia já é difícil, treinar sua boca a falar cada palavra, sua mente entender cada palavra, a escrever a palavra da forma certa, são vários processos complicados. Então, se você ficar olhando lá na frente, eu quero ser fluente, tá difícil, você já vai querer parar agora, entendeu? Porque é como se você começasse a entrar no jogo já lutando com o chefão final. Não, uma coisa de cada vez. Primeira coisa que eu tenho que fazer para ser fluente, traçar meu plano. No caso, eu já tracei no exemplo anterior. Vou escrever na escola, vou ter presença oral. Segunda coisa que eu tenho que fazer para ser fluente, me inscrever lá na escola. Então eu vou lá agora, eu vou lá amanhã, eu já vou ligar, já vou fazer minha matrícula, já vou pagar a matrícula. E depois que eu pagar a matrícula, eu tenho que frequentar a aula. E depois que eu frequentar essa aula, fazer a atividade que ele passou. E depois da atividade que ele passou, frequentar a aula seguinte, a próxima atividade. Entende como você consegue tornar algo tão complexo mais simples, mais fácil? Vamos dar um outro exemplo. Eu quero escrever um livro. Eu fiz esse processo quando eu escrevi meu livro, inclusive. Escrever um livro é muita coisa. Você tem que definir muita coisa. Mas vamos começar do início. Primeiro, que tipo de livro? Definir. No meu caso, no exemplo, eu quis escrever um livro que ajudar os profissionais da saúde a lembrar de temas importantes que são abordados na faculdade, às vezes são esquecidos, e inclusive temas que a faculdade não dá tanta atenção. Tá bom, tá definido. E agora, o que eu tenho que fazer? Começar a escrever. Começar a escrever por onde? Por esse tema. Aí vai lá, escreve. Ah, esse tema tá muito grande, é muita coisa para falar. Não, então eu vou escrever só uma página hoje. Hoje eu tenho que escrever uma página. Amanhã eu tenho que escrever duas. Não, no caso não é a segunda página. Depois de amanhã, a terceira página. Tá muito difícil escrever uma página? Você tá sem ideia? Pô, escreve um parágrafo. Tá difícil escrever um parágrafo? Então hoje eu preciso estudar melhor isso que eu quero escrever. Para amanhã escrever um parágrafo. Sempre é possível fracionar a ação em uma ação menor. Esse conceito é muito falado também no livro Hábitos Atômicos, onde ele fala exatamente isso. Tem uma regra dos 5 minutos que você consegue transformar qualquer ação grande em algo que você faça em 5 minutos. E no início é mais importante fazer esses 5 minutos do que a ação em si. Um dos exemplos, se eu não me engano, que ele traz é se você quer fazer flexões, 10 flexões, então você vai fazer uma. Entendeu? Sua missão é fazer uma hoje, e amanhã fazer mais uma, e amanhã fazer mais uma, até que uma vai ficar fácil, e aí você vai fazer duas. O mais importante é começar, é assim que você quebra a barreira da procrastinação e consegue, de fato, caminhar em direção ao seu objetivo. Fazer 10 flexão pode ser muito cansativo, fazer 100 pode ser muito cansativo, mas fazer uma eu consigo, então eu vou fazer uma hoje, e uma amanhã, e uma amanhã. E assim você consegue fracionar qualquer coisa difícil numa ação mais fácil. A própria graduação é feita dessa forma, os próprios cursos são feitos dessa forma, né? Não tem como você já chegar aprendendo lá no final. Você precisa entender os conceitos iniciais para depois juntar tudo e entender o mais complexo lá no fim. É assim que os jogos fazem, é assim que as fases fazem, é assim que funciona. Não tenta fazer diferente. Já o terceiro conceito que eu trouxe sobre os jogos é o registro e feedback. Para você aplicar isso de verdade na sua vida, eu sugiro que você anote o cumprimento das suas metas. É importante ter anotado, ter registrado de fato em algum lugar no aplicativo, numa folha, o seu caminho até essa ação. Por exemplo, no curso de inglês, você vai ter as suas notas em cada matéria, você vai ter o seu registro de frequência. Isso tudo é uma coisa que a escola faz para você, mas é algo que você pode pedir para a escola e você vai olhar e avaliar. Ó, nessa matéria eu tive tanto por cento de presença, minha nota foi tal. Nessa outra eu tive mais faltas e a nota foi tal. E aí você consegue acompanhar se você decaiu o estudo, se você decaiu a presença. Você consegue olhar para você. Sabe aquela coisa que muitos falam de você estudar o passado
para não cometer os mesmos erros, né? A gente estuda história para não cometer os mesmos erros. É isso, mas você vai estudar a sua história nesse objetivo específico. Então, eu quero estudar inglês. Aí chega na metade do ano, nossa, eu não tô muito fluente ainda, eu tô sentindo muita dificuldade. Como é que eu fui nesse ano? Puxa lá o histórico, olha lá pra trás. Olha, mês de março eu faltei quase o mês inteiro. Aí eu perdi essa matéria, eu perdi essa aula específica e agora eu não tô sabendo aplicar esse conceito na conversa. Preciso reforçar isso. Você sabe onde você pode melhorar, você sabe o que você pode fazer diferente, mas tudo isso é só através do registro. Então, procure algo, uma forma de você registrar. Você quer escrever o livro? Você pode, por exemplo, outra coisa falada no livro Hábitos Atômicos, tá aqui atrás. Ele deu um exemplo de um cara que ele escrevia notícias, se eu não me engano, e ele tinha clips. Então ele escrevia uma notícia e ele colocava o clips de uma caixa na outra. E aí cada vez que ele escrevia alguma coisa, ele colocava o clips de uma caixa na outra. E aí isso era um feedback visual do quanto ele já escreveu. Você pode fazer isso. Você quer escrever um livro? Você escreve uma página, passa um clipe de um lugar para o outro. E você vai fazendo isso, sempre que escrever uma página. Quando você olhar para a caixa cheia de clips, você vai ver, nossa, olha quantas páginas eu já escrevi. De fato eu estou escrevendo, né? Se você não faz isso, você pode até estar escrevendo, mas você não tem a percepção do que você está fazendo. E aí é desanimador. Por quê? Já vamos para o próximo ponto. O próprio ato de escrever já é as recompensas. Ou melhor, já traz uma recompensa. Porque quando você checa na lista de tarefa, uma tarefa concluída, quando você olha para a caixa cheia de clipes e sabe que cada clipe significa uma página que você escreveu, é tão recompensador. Você vê assim, de uma forma visual, literalmente, o seu avanço, o seu progresso. E você fala, nossa, de fato eu tô chegando em algum lugar. Porque se você escreve lá no computador, fecha o navegador, fecha o aplicativo que você está escrevendo e depois não vê mais nada, nossa, parece que eu nem escrevi. Sabe? Se você frequenta o curso de inglês o ano inteiro, e por mais que você já tá falando inglês bem, você sente que poderia ser melhor, você fala, nossa, mas parece que eu não me dediquei tanto. Quando você olha o registro, você vê que você se dedicou, você vê que você escreveu. E aí isso já traz uma recompensa por si só. Mas ainda assim é interessante definir outras recompensas. Por exemplo, vou escrever o livro, quando eu concluir esse capítulo, eu vou comprar um temaki, porque eu gosto muito de temaki, então eu mereço. Eu concluí o capítulo. E aí você precisa ser realista nisso, né? Você precisa de fato só comprar o temaki quando você concluir esse capítulo. Uma coisa tem que estar atrelada à outra para fazer sentido. Ou quando eu concluir metade do livro, eu vou comprar aquela coisa que tá lá no meu carrinho de compra da Shopee, da Shein, e que eu quero muito comprar, só que eu não tô comprando ainda. Então, quando eu concluir tal tarefa, eu vou comprar. E você fica mais motivado a fazer a tarefa. E você transforma esse desejo de comprar em ação. Por exemplo, você não quer escrever, tá frustrante, tá cansativo, porque infelizmente disciplina é isso, né? É fazer porque tem que ser feito. Nem sempre é prazeroso, mas você sabe o motivo de fazer. Eu quero escrever porque eu quero que esse livro ajude tais pessoas e que vale a pena. Você sabe que vale a pena, então você escreve, mesmo estando cansado, estando estressado. Mas aí você quer muito um videogame. Vou falar um exemplo que eu pensei aqui agora, que tá lá na sua lista de compras. Ah, eu quero muito esse videogame agora. Você pode pegar o dinheiro e comprar agora, se você tiver. Mas não, eu só vou comprar quando eu terminar esse capítulo. Então você vai lá e foca no capítulo. E você digita assim, na força da raiva, como dizem. Porque você quer o videogame. Então só de raiva eu vou acabar esse negócio pra pegar meu videogame logo. Sabe? Transforma esse desejo em energia pra ação. E você consegue cumprir sua meta. Antes de eu ir para a última parte do vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, cara, você tá perdendo tempo. Se inscreve aqui para você estar sempre ciente quando sair um vídeo novo e você poder consumir com frequência conteúdos que te ajudam a ter uma qualidade de vida melhor. Nesse finalzinho do vídeo, eu separei uma coisa para vocês, formas de registrar, né, algumas ideias. Uma forma de registrar pode ser de fato num caderninho, da forma que você achar mais simples, você pega assim, escreve na folha, né, e depois você vai lá e risca quando a tarefa for concluída. Uma outra forma de fazer isso, eu vou trazer aqui para vocês, através de uma planilha.
E aí pode ser virtual, você coloca ali as atividades que você quer fazer. Essa tela aqui acho que vai ser melhor. Isso aqui, por exemplo, é uma que a gente fez aqui em casa. Então a gente quer beber mais água, a gente coloca aqui e vai checando, né? Quando a gente fez. Essa eu coloquei realmente dia por dia, porque era uma tarefa diária. Lembra que eu falei, quanto mais específico for o planejamento, melhor, mais fácil de seguir. Então não tomei nesse dia, pulo, eu vou checando. Quando eu terminar esse mês, eu vou conseguir bater o olho aqui e ter uma noção do quanto eu fui fiel a esse meu propósito. O quanto eu realmente tomei água. Da forma que eu quis, da forma que a gente se propôs. Entre outras tarefas, né? Cuidar da casa diariamente para manter ela arrumada, comer uma fruta todo dia, que é uma coisa que a gente não fazia e estamos com planos de fazer, enfim. E aqui, qualquer tarefa, qualquer objetivo que você tiver, você pode colocar. Esse registro que a gente fez na planilha pode ser um registro físico. No caso, aqui em casa, a gente fez realmente físico. A gente imprimiu a planilha para colocar num lugar visível, um lugar fácil de ver, fácil de acessar, com uma caneta sempre perto. Então, quando a gente conclui a tarefa, a gente vai lá e assina. No caso, esse daqui é do próximo semestre, por isso que não está assinado. A outra tá ali. Peraí que eu vou buscar para vocês. Olha aí. A gente consegue ver as marcações, a gente consegue de forma visual acompanhar como está o nosso progresso nesses objetivos. E é importante que você marque, porque às vezes a gente faz a tarefa e não marca, como eu falei, aí não funciona. Mas tem que ter essa disciplina de fato marcar. E uma outra forma ainda de acompanhar o progresso dos seus objetivos é através desse aplicativo gratuito, não é marketing, né? Quem dera estiver sendo patrocinado, que chama Habitica. Dá para baixar no celular, dá para colocar aqui no site como eu fiz. E olha que interessante, você coloca aqui os hábitos que você quer criar, você coloca aqui as tarefas que você quer completar todos os dias. E ele tem um sistema de recompensa. Por exemplo, trabalhei um projeto pessoal. Aí, ó, gravei um vídeo pro YouTube. Checa aqui. Já aparece ali, ó. Ganhei moedinha, ganhei experiência. Lê um livro. Eu li. Ganhei também experiência, moedinha. Pô, passou um dia eu não li o livro. Clica aqui no menos. Aí ele dá uma punição. Ah, não, é porque essa aqui é por dia, né? Então, vou colocar aqui, ó. O que não é positivo. Bom, eu também tô me acostumando ainda. Na verdade, eu testei isso aqui só um pouquinho. Só que eu achei interessante a proposta dele, né? Por isso que eu tô mostrando pra vocês, pode ser que pra alguns funcione muito bem. Você tem aqui seu personagem. Aqui tem um mascotinho que eu ganhei, uma arminha que eu ganhei jogando. Você vê que eu nem mexi muito no meu perfil. Aqui eu posso comprar roupinhas para o meu personagem com as moedas que eu ganhei concluindo a tarefa. Eu posso me recompensar, no caso aqui, a proposta deles é que quando você assiste TV, come bobagem, foge um pouco da meta, você gaste 10 moedas para isso, como se você pagasse pelo seu lazer. Aí aqui tem os itens que você pode utilizar, você pode formar grupos com seus amigos, dá para fazer campanhas em grupo, é como se fosse um RPG, mas que você joga focando nas suas metas e nos seus hábitos, sabe? Você tem os desafios, por exemplo, quando encontrar um desafio, aí você clica aqui e vê qual é a proposta deles. Compartilhar seu resultado numa rede social, consultar, não sei o que lá. Tá em inglês, né? Mas você pode traduzir ou no Google, no navegador, enfim. Eu achei muito interessante essa proposta. Existem também planilhas de gamificação que eu já encontrei sendo vendidas por aí. Mas o fato é, traga esses elementos para sua vida. Ainda que você não jogue o Habitica, ainda que você não compre uma planilha de gamificação, mas, por favor, se você quer mudar sua qualidade de vida, se você quer chegar em algum lugar, se você quer um objetivo específico, defina exatamente qual ele é. Defina o passo a passo para chegar lá. Fracione esses passos em passos menores. Eu vou dar um passo. Como é que faz para dar um passo? Levanta a perna, estica a perna para frente, coloca o pé no chão lá na frente, transfere o peso para essa perna. Tudo dá para você fracionar uma atividade mais simples, em um micro passo que vai chegar naquele objetivo. Defina recompensas para você, anote, registre tudo isso. E você vai ficar muito mais motivado, você vai ter muito mais prazer em concluir a ação. Às vezes você vai querer cumprir a ação só para não ficar faltando o cheque daquele dia. E pelo menos a ação vai estar sendo feita. E aí você vai alcançar seus objetivos.
Se você gostou desse vídeo, manda ele para umas 3 pessoas que você quer que alcance seus objetivos e que tenham mais qualidade de vida. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!